Então, aí o processo foi de entrar, primeiro mergulhar dentro disso, ver o que era aproveitável, o que não. A maioria é o mestre do reaproveitamento, tem um olho. Então, por exemplo, o piso do teatro era um piso que estava aqui abandonado, quer dizer, eram madeiras que estavam abandonadas. Fizemos mutirões, assim, de dia, de noite, com pais, com alunos, tirando o lixo dos lugares. Em 3, 4, 5 meses, campanhas, a gente fez campanhas enormes, pedindo para os pais dos alunos, então um era vidraceiro, outro era marceneiro, outro era não sei o quê, campanhas fora, de amigos que acompanham o trabalho já há muitos anos, a gente da Alemanha, que começaram a ajudar. Todas essas cadeiras que vocês veem, todas as mesas que vocês veem, todas as portas que vocês veem, foram coisas que as pessoas ajudaram. Você não é a mãe dele. Ah, mas ela não vê. Isso mete nas coisas dela. Uma coisa muito maravilhosa nesse trabalho com a Mauri, que ele puxava muito, que era o compromisso. E era uma coisa muito grande, porque não era um compromisso com a Paideia ou com ele, era uma coisa muito enorme, com todo mundo que estava ali. Eu tinha que ter compromisso com o meu colega, comigo mesma, e que eu tinha muito que aprender. Por isso eu tô aqui até hoje, sempre aprendo. Quando a Paideia começou, eu tava morando na Suíça, eu morei lá 5 anos. Tinha alguma coisa que não me satisfazia. Quando eu cheguei, quando eu comecei a me envolver com a Paideia, eu entendi por que eu tinha voltado. E eu mesma fui falar com a Mauri, e eu falei que eu queria me envolver de verdade nisso tudo, que você tá sempre construindo, você tá sempre ampliando, e essa inquietude de se olhar pro lado e ter coisa pra você fazer, e sempre ser útil, ser de verdade, aquilo que você tá fazendo serve pra alguma coisa, te serve de alimento também, e depois você coloca isso no mundo de novo, e aí o mundo te traz mais coisa. Tem gosto de camelo, quer dizer, caramelo. Isso aqui é uma forma pequena de realização de uma parte de um grande sonho. Acho que um espaço como esse existe na cidade de São Paulo dezenas, por que não dizer centenas. Nesse sentido, é uma chegada de você recuperar um lugar que era um pátio de coletores de lixo para um pátio de coletores de cultura. De verdade, cheguei num sonho. E em Santo Amaro nós tivemos essa felicidade da subprefeitura nos oferecer essa possibilidade de ocupação disso aqui. Por isso é o maior desafio de fazer desse espaço uma referência concreta de que é possível se fazer cultura a partir de um espaço como esse, numa cidade como essa. E aí eu queria destacar também que uma lei que tem nessa cidade que chama Lei do Fomento, que essa lei mudou a cara do teatro dessa cidade. E a Paideia é parte dessa mudança. Nos ofereceu condição efetiva de ter um grupo, de ter uma companhia e de verdade atuar na sua comunidade. Tinha feito uma oficina de dramaturgia com contos do Monteiro Lobato. E era um texto que a gente chamou de Honestamente. E eu passei esse texto para a Mauri e nós combinamos, então, vamos fazer um grupo de estudos, vamos fazer um grupo de dramaturgia com esse grupo que está aqui, mais Rogério e Fábio, que são os professores dos jovens. Então, a ideia é fornecer material para que se trabalhe como multiplicador. Desde aí eu não larguei mais a Paideia. A gente, então, faz esse grupo de estudos que continua até hoje, onde a gente desenvolve textos, estuda autores, enfim, a parte de conteúdos. E aí eu inventei um projeto que se chama Perdigoto, que uma vez por mês a gente chama alguém relacionado, principalmente relacionado à área da cultura, mas não necessariamente, porque já vieram médicos, ornitólogos, advogados, juízes, mas principalmente Márcio Aurélio, pessoal de teatro, para essa conversa mesmo espontânea dos saberes, o que você pode passar para o jovem, para você contar a sua experiência e para que o jovem aprenda com a experiência. E existe sempre essa troca muito encantadora. Não chore mais, meu triste amor, pois esse abraço é um rei que vai nascer. É um rei que nova vida vai trazer. Eu sou do Paideia Jovem, mas eu entrei nessa época no Paideia Jovem, em 2002, que assim, eu estava com vontade de fazer teatro, aí uma amiga me indicou a Paideia. Eu vim e me apaixonei, não só pelo teatro, mas assim, pela filosofia da Paideia. Que o principal, lógico, o teatro é o foco principal, mas a gente não faz teatro simplesmente para subir no palco, a gente faz teatro para pensar o mundo, como, sabe, pensar criticamente o mundo.
A primeira peça que eu assisti da Paideia foi Uma Flor no Meio do Nada. E aí eu percebi que eles viam o mundo de uma maneira diferente. Uma maneira que eu nunca tinha reparado. Eles olhavam o mundo de uma maneira diferente e eu quis olhar o mundo, se não daquela maneira, abrir o meu campo de visão, né? E aí eu vim pra Paideia e tive muita vontade de fazer, seguir a carreira, ainda tenho. Príncipe não precisa trabalhar, passar, cozinhar, muito menos cuidar da casa, cuidar dos animais, buscar ovos ao primeiro cocoricó. Nada disso o príncipe faz. As coisas como acontecem aqui eu não vejo em lugar algum. Eu acho que se elas fossem multiplicadas, o país estaria muito melhor, muito melhor. Porque você vê jovens que estão aí há 6 anos, 7 anos, eles estão inseridos, eles estão se colocando, eles estão se superando a cada dia. Queremos paz, prosperidade, chega de raiva e de maldade. A gente está conseguindo ser uma referência para a infância e juventude aqui. O que quer dizer isso? Que a gente está trabalhando com escolas muito. Então as crianças vêm, cada ator da gente faz um trabalho, por exemplo, com essa escola pública aqui da frente. A gente faz um trabalho contínuo toda semana com essas crianças. Nosso pensar, nossos espetáculos, a gente se preocupa muito com essa questão do jovem, da criança. E a gente está, assim, com uma busca de escolas, de pessoas aqui da região que ligam aqui, que espetáculo que está em cartaz, quais do repertório vocês podem apresentar, etc. Então, a gente está virando uma referência, que é para a gente um orgulho. Nós não temos compromisso de trabalhar com esse jovem e fazer dele um ator. Nós temos um compromisso muito simples, muito singelo, de favorecer e permitir a experiência da vivência teatral. Por quê? Na medida que ele descobre esse universo, que ele tem que ler, na medida que ele percebe que existe uma demanda de trabalho, fortalece na sua própria formação, na sua busca de vocação nesse universo tão difícil que ele vive. Esse trabalho a gente faz aqui, no sentido da formação, de entender que quanto mais ele conhecer o seu próprio mundo, através do teatro, através de uma literatura, através da cultura, mais ele se vê diante desse...